Quando a vida dói, em que coisas devemos parar de nos ocupar? E como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurelius sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas. Em suas meditações, Marcos Aurelius diferencia repetidamente entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou de maneiras erradas, ou com coisas erradas. Para clareza e estrutura, este vídeo é subdividido nessas categorias, começando com o futuro. Como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas, o que implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos pela ideia de não saber como o futuro será ou como acontecerão as coisas em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida que não aconteceu. Antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a se preocuparem continuamente. O melhor pode acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial acontecer? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas será que devemos nos preocupar antecipadamente, assim como fazemos todos os dias? Mas enquanto eles não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, porque ele não existe fora de nossa mente. E se você está, assim como falei, com esse câncer mortal, o que te impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se e erga sua cabeça, independentemente do que você estiver passando em sua vida, seja algo mínimo ou algo extremamente grande. Coloque sua melhor roupa, seu melhor tênis e vá viver momentos que serão lembrados por você mesmo após a morte. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que pressiona sobre nós, mas sim o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E, ironicamente, não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos, ele já está presente. A miséria do futuro é se preocupar com ele agora, nesse momento. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois os sofremos em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius diz sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele apontou que, se ele conseguia lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele dizia para si mesmo, para não imaginar tudo o que poderia acontecer de terrível, mas sim lidar com a situação que você está vivendo agora no presente. Quando ele se concentrava no presente, percebia que podia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, o amor ao destino, mas fortificado com a confiança de que seremos capazes de passar por isso. Marcos Aurelius lembrou a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora do presente,
e que não podem ser acessadas, que são o futuro e o passado. Marcos Aurelius afirmou que o passado não significa nada e é indiferente no presente. Não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com os acontecimentos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado estão embaralhadas e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Nós confiamos em lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou dos outros. Então, o passado não está apenas fora de alcance, nossa lembrança dele também é muito provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já foi embora, que nunca mais voltará. Eu queria poder ter feito isso de forma diferente, dizem muitas pessoas, mas elas desejam o impossível. Nada pode ser ganho com esses pensamentos, porque eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrava em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados. Muito provavelmente, também não poderíamos impedi-los quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio. Podemos ter tido uma infância difícil, ou experiências de fim de amizades, ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas de acordo com Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Ele afirmou: é infortúnio que isso tenha acontecido? Não. É fortuno que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso por isso, não arrasado pelo presente nem assustado com o futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar o primeiro como infortúnio e não o segundo como fortuna? Você realmente pode chamar de infortúnio algo que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la, mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Interessantemente, Marcos Aurelius não descarta o valor do passado completamente. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado ao observar seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, para que possamos extrapolar o futuro. A partir do presente podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro. Marcos Aurelius o encorajou a se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar muito com coisas que não merecem preocupação. As coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas de acordo com Marcos Aurelius, ficar emocionalmente perturbado pelo que a presente nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra não está em nossas mãos, mas como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que somos forçados a fazer.